Muito boa tarde, estamos iniciando mais um Pergunta que a doutora responde aqui pela 107 FM. E você que está aí com dúvidas a respeito aí do nosso tema, atenção, hein? Hoje no Pergunta que a doutora responde, temos aí um tema que é de suma importância, tá? Que a doutora Márcia Maia já está aqui pela primeira vez, né? A doutora Márcia Maia, ela é especialista em aposentadoria de deficientes, pessoas com deficiência. Atenção, você que conhece ou é uma pessoa com alguma deficiência, você tem então o Pergunta que a doutora responde. Pergunta que a doutora responde sempre toda quarta-feira a partir do meio-dia, aqui na 107 FM. E a doutora Márcia Maia, portanto, está aqui, ela é especialista em aposentadoria de pessoas com deficiência, vai explicar quem tem direito, como funciona e o que mudou nos últimos anos. Você deve participar aqui pelo nosso 992245660. E depois, se você perder, você pode acompanhar pelo YouTube, tá? Tem também o @esclarece no Instagram e ainda no TikTok. Então, a partir de agora, você vai mandando sua perguntinha, sua dúvida, aproveita aqui a participação da doutora Márcia Maia. Muito boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Marisa, boa tarde, ouvintes, obrigada pela recepção. Hoje vamos tirar algumas dúvidas em relação a essa aposentadoria tão importante e que muitos não sabem ter direito. Exato. Doutora, esse tema realmente é um tema aí que eu achei bem forte, bem importante realmente, porque a aposentadoria das pessoas com deficiência tem muita gente que tem dúvidas, né? É uma aposentadoria exatamente para quem? O que seria aposentadoria para pessoas com deficiência? Quem, por exemplo, pode se beneficiar com essa aposentadoria? A aposentadoria da pessoa com deficiência é destinada a qualquer tipo de deficiência, intelectual, mental, qualquer tipo. E ela foi estabelecida buscando conceder um benefício de menor tempo de contribuição ou idade para essas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, buscando justiça social, reconhecendo que essas pessoas enfrentam dificuldades no dia a dia se comparado com alguém que não possui o mesmo quadro médico. E quais são os tipos de aposentadoria para a pessoa com deficiência, doutora Márcia? Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A por tempo de contribuição vai influenciar o grau da sua deficiência. E após a avaliação deste grau, vai ser definido o tempo necessário para ter de contribuição. Esse tempo é menor se comparado com a aposentadoria comum. Já a aposentadoria por idade diminui a idade, exigindo 55 anos da mulher e 60 anos do homem. Além disso, também vai exigir 15 anos de tempo de contribuição após o diagnóstico da deficiência. Agora, 12h13, muito boa tarde para você que está chegando agora. Você é uma pessoa que tem deficiência, você que está nos ouvindo, ou tem alguém na família aí que você conheça, um vizinho nessa situação? Manda sua perguntinha agora para a gente. Você tem dúvida aí sobre aposentadoria? Essa pode ser a sua chance de esclarecer ao vivo. Você já teve aí algum benefício negado pelo INSS? Conta para a gente o que aconteceu. Olha, você sabia que dependendo do grau da deficiência aí, você pode se aposentar mais cedo? Quer saber se esse é o seu caso? Então, manda sua mensagem por escrito, por favor, aqui para a gente, no 992245660, ok? E a doutora Márcia está por aqui, nos estúdios da 107, e agora eu quero saber da doutora Márcia Maia o seguinte: é preciso ter uma deficiência grave para ter esse direito, doutora? Não, uma ótima pergunta. Muitas pessoas acham que precisa ter uma deficiência grave para conseguir esse tipo de benefício. Porém, o grau da deficiência vai influenciar apenas na aposentadoria por tempo de contribuição, diferenciando o tempo necessário de contribuição para se aposentar. Mas desde uma deficiência leve já é possível aposentar nesta modalidade de aposentadoria. Lembrando que na aposentadoria por tempo de contribuição, não precisa que todo o seu tempo de contribuição seja após o diagnóstico da deficiência. Tendo ali pelo menos 2 anos já do diagnóstico, é possível utilizar todo o seu tempo de contribuição para se aposentar mais cedo. Doutora, responda aqui para a nossa ouvinte Marília, do centro da cidade. Ela diz que tem 52 anos,
ela é deficiente auditiva e sempre trabalhou registrada. Ela já pode se aposentar, doutora Márcia? Então, em razão da idade, ela ainda não cumpriu o requisito dos 55 anos para a mulher. Porém, é importante verificar o tempo de contribuição que ela tem, porque para a aposentadoria por tempo não se exige uma idade mínima. Então, é preciso que ela procure um especialista para fazer o planejamento previdenciário dela e verificar se ela já cumpre esse requisito de tempo. Certo. Mais uma perguntinha aqui da Cristiane. Ela é da Vila São Paulo, está dizendo boa tarde, Marisa, boa tarde, doutora. A minha mãe só conseguiu aposentar pelo LOAS por idade. Ela tem 71 anos. Só que agora ela está fazendo exame com oftalmologista, ela tem glaucoma. Ela consegue ir no INSS já dar entrada para melhorar a aposentadoria dela, doutora Márcia? Então, primeiro é importante ressaltar que o LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Ela está recebendo um benefício assistencial do INSS em razão da idade, e esse benefício é concedido para quem não realiza contribuições ao INSS. Acredito que seja o caso da mãe dela. Para verificar a possibilidade de uma aposentadoria em razão do quadro médico, é importante verificar se ela realiza contribuições ao INSS, porque quem recebe LOAS também pode contribuir e, quem sabe, no futuro se aposentar. E na aposentadoria por idade, doutora Márcia Maia, o grau da deficiência muda alguma coisa? Então, na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o grau da deficiência não vai influenciar. Pode ser uma deficiência leve, moderada ou grave e vai se exigir a mesma quantidade de tempo, que são os 15 anos de tempo de contribuição após o diagnóstico. Essa aposentadoria paga menos, que é comum? Então, muitas pessoas acham que sim, mas não é o caso. Primeiro, sempre fazer um planejamento previdenciário para verificar a sua situação, mas em muitos casos, na verdade, esta aposentadoria vai pagar um valor mais alto do que uma aposentadoria comum, porque as regras de cálculo dessa aposentadoria após a reforma são melhores do que se comparado com uma aposentadoria comum, podendo até mesmo dobrar a renda do benefício. Obviamente, levando em consideração as contribuições que a pessoa fez ao longo da vida. Ok, temos aqui também a participação da nossa ouvinte Claudineia. Bom dia, doutora, boa tarde. E doutora Márcia, bom dia. Boa tarde, aliás, doutora Márcia e Marisa. Eu recolho meu INSS, tenho umas hérnias lombares, além disso, eu tenho artrose na lombar. Eu também faço faxinas, as minhas dores são constantes. Eu consigo me aposentar? Perguntinha aqui da nossa ouvinte Claudineia, da Vila São Paulo, doutora Márcia. Consegue sim, Claudineia. É possível até mesmo a aposentadoria da pessoa com deficiência, no seu caso, já que tem um diagnóstico ortopédico. É preciso juntar toda a sua documentação e fazer o seu planejamento, verificar quanto tempo de contribuição você já tem para se aposentar, para verificar os requisitos. Mas, em razão do seu quadro médico, é possível sim. No caso, após o requerimento, vai ser avaliado como o seu quadro médico influencia no seu dia a dia, quais limitações ele traz, mas é possível sim. 12h18, para você que está chegando agora, muito boa tarde. Esse é o programa Pergunta que a Doutora Responde, que acontece toda quarta-feira a partir do meio-dia, sempre trazendo aqui as queridas, né, profissionais aí de variados segmentos do direito, são lá do @Mendes Esclarece, para você que quer esclarecer suas dúvidas, para você que pretende aí também esclarecer algum acontecimento a respeito de vários direitos, né? São diversos segmentos, né, doutora, que tem Sim. lá no @Mendes Esclarece no Instagram, no TikTok, também tem canal no YouTube, e esse programa está sendo gravado e depois você pode revê-lo, tá bom? Hoje com a doutora Márcia Maia, ela é especialista em aposentadoria para pessoas com deficiências. Tem muita gente perdendo dinheiro por falta de informação. Você pode ser uma dessas pessoas sem saber. Se você acha que não tem direito, talvez nunca tenha sido bem orientado. Manda sua dúvida, aproveita que é a presença da doutora Márcia Maia. Você manda, escreva, por favor, tá? No 992245660, que é o WhatsApp aqui da rádio. Essa informação pode mudar o valor da sua aposentadoria. Você não pode ficar de fora, não. Não tenha vergonha de perguntar. Sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente e você também não precisa se identificar, né, doutora? A pessoa pode mandar em anônimo aí, né? A gente vai
garantir, então. Isso. O importante é tirar as dúvidas, pode encaminhar. Exatamente, não precisa aí se identificar não, tá? Se você não quer, não precisa e a gente respeita. Olha só, o Carlos, nosso ouvinte Carlos, ele quer também tirar uma dúvida aqui com a doutora Márcia, né? Ele diz que tem artrose no joelho esquerdo, já tem 62 anos, tem 18 anos de INSS pagos. Será que ele consegue o LOAS, doutora? Ajuda ele. Então, no caso dele, na verdade, o LOAS não é o melhor benefício. Se ele faz contribuições ao INSS, ele tem que buscar uma aposentadoria. Conforme falei, o LOAS é um benefício assistencial, que é a última hipótese para proteger uma pessoa em situação de vulnerabilidade que não realizou contribuições ao INSS. Como ele passou, que ele já tem ali artrose no joelho, 18 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade, a princípio, ele já cumpre o requisito da idade para aposentadoria da pessoa com deficiência, que se exige 60 anos do homem. Então, a gente só precisa analisar se esses 18 anos de contribuição dele, qual é o período que ele já tinha o diagnóstico da artrose. Se dentro desses 18 anos ele tiver 15 anos após o diagnóstico de contribuições, a gente já consegue pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é o melhor benefício no caso dele. Muito bem, doutora Márcia Maia com a gente, especialista em aposentadoria de pessoas com deficiência. Doutora Márcia, quem já aposentou pode pedir uma revisão? Sim, é até importante repassar. Quem já se aposentou por idade ou por tempo de contribuição, sem levar em consideração a sua deficiência, é possível pedir a revisão. Tem um prazo de 10 anos a partir do momento que você passa a receber essa aposentadoria, e é preciso que lá, quando fez o pedido, já estivesse cumprindo todos os requisitos para esses tipos de aposentadoria. Mas é possível sim, e é até importante verificar a possibilidade de revisão. Pois é, né, gente? Você que está nos ouvindo aí do outro ladinho, às vezes a pessoa passa anos lutando e nem sabe que poderia estar aposentada, não é isso que acontece, doutora? Sim, muitos casos que as pessoas não sabem desse tipo de aposentadoria. E algo que se verifica também é que quem já nasce com uma deficiência ou tenha muito tempo uma deficiência, mesmo que leve, acaba se acostumando. Então nem percebe que adapta o dia a dia de acordo com as suas limitações. Então não é raro conversar com uma pessoa e perguntar se ela tem deficiência e ela falar que não. Mas prolongando a conversa, você verifica que tem uma deficiência, porque mesmo uma deficiência mínima, leve, já é considerado para fins previdenciários, para poder pedir esse tipo de benefício. E claro que isso precisa ter uma orientação de uma especialista, né? Sim. E você também que está aí nos ouvindo, você tem um filho com deficiência, essa informação é muito importante para você. Olha só, direito não pode ser perdido por falta de orientação. Participa com a gente aqui no 992 24 5660, viu? É 992 24 5660. A participação aqui é rápida, apenas 30 minutos, então eu peço que você aproveite, que essa é a sua oportunidade, tá bom? De esclarecer a sua dúvida a respeito, então, hoje do tema aposentadoria para pessoas deficientes, tá? Pode ser qualquer tipo de deficiência, de repente você acha que, mas isso aqui é tão pouco, né? E pode acontecer de dar certo, possível, né, doutora? Então, olha, aposentadoria, aqui a gente tem outra também dúvida, né? Qual a diferença entre aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria por incapacidade permanente? É uma dúvida que muita gente tem também, né, doutora? Isso. É fácil confundir esses dois tipos de aposentadoria. É muito importante diferenciar invalidez de deficiência. Nem toda pessoa com deficiência está incapaz para o trabalho. A aposentadoria invalidez, atualmente conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente, é concedida quando se verifica que a pessoa não tem mais condições de trabalhar e é algo definitivo. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é destinada para uma pessoa que tem deficiência e realizou contribuições ao INSS. Ela conseguiu trabalhar, mas a legislação reconhece que ela teve algumas dificuldades no dia a dia para conseguir trabalhar. Até por isso mesmo que nós temos hoje vagas PCDs em vários locais, né? Buscando trazer essas pessoas para o trabalho, porque elas não são inválidas, mas vai poder se aposentar mais cedo porque tem as suas dificuldades para continuar realizando as atividades se comparado com alguém que não tem essa deficiência.
Esse é o programa Pergunta que a Doutora Responde, acontece toda quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui na 107 FM, sempre trazendo profissionais com temas importantíssimos aí para orientar os nossos ouvintes. A informação é tudo na vida da gente. Então, nem todo mundo tem essa orientação, como a gente traz aqui na rádio, né? Sempre. E esse é um serviço, gente, de utilidade pública e a gente agradece muito mesmo de coração a essas profissionais maravilhosas do @Mendes Esclarece, sempre esclarecendo aí os nossos ouvintes. Esse é um serviço também de solidariedade, né, dessas queridas lá do @Mendes Esclarece. O nosso ouvinte Bertini está dizendo assim: doutora, boa tarde. Minha esposa tem 61 anos de idade e 16 anos de contribuição. Ela já pode aposentar? Sim, se formos olhar a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela já tem a idade e, a princípio, o tempo. Aí precisa avaliar se ela tem uma deficiência. Agora, se for avaliar apenas a questão da aposentadoria por idade comum, ela ainda não completou os 62 anos. Por isso, a importância da aposentadoria da pessoa com deficiência. Hoje em dia, a mulher se exige 62 anos para se aposentar, enquanto nessa aposentadoria da pessoa com deficiência cai para 55 anos. Então, é importante verificar se ela tem algum diagnóstico médico que pode ser utilizado para a caracterização de uma deficiência. 12h27. Muito boa tarde, excelente quarta-feira para você que está aí na audiência da Rádio 107 FM, nesse serviço de utilidade pública, recebendo hoje a doutora Márcia Maia, especialista em aposentadoria para pessoas com deficiência. Mais uma participação de ouvinte aqui. Obrigada, Bertini, aí pela sua participação. A pessoa não quer se identificar, tudo bem. Boa tarde, eu sofro de convulsões devido a um acidente. Eu levei um tiro na cabeça em 2004. Será que eu tenho direito? Está escrito aqui a pergunta. É preciso verificar se você estava contribuindo na época, também verificar quanto tempo de contribuição tem. Se formos analisar a questão da deficiência, sim, é possível dar sequência com isso. Porém, tem esses outros requisitos que precisam ser avaliados. Inclusive, no caso dele, se ele estava contribuindo na época, vale até mesmo verificar a possibilidade de um auxílio-acidente, em razão do acidente que ele sofreu lá atrás e que hoje traz consequências para o dia a dia dele. A nossa ouvinte Solange, lá de Moreira César, ela está dizendo: boa tarde, doutora Márcia, boa tarde, Marisa. Só quem trabalha com carteira assinada tem direito? Não, todos os contribuintes têm direito a esse tipo de benefício. Então, mesmo que seja empregador, o que paga carnê, o facultativo, contribuinte individual, todos eles podem se aposentar nessa modalidade da pessoa com deficiência, tanto por idade quanto por tempo de contribuição. E quem recebe o auxílio acidente tem direito aí no futuro, doutora? Sim, sim. Sempre quando a pessoa recebe um auxílio acidente, já é um indício de que no futuro será possível se aposentar em razão da deficiência. Por quê? Para receber o auxílio acidente, é preciso reconhecer que tem uma redução da sua capacidade laboral em razão de sequelas definitivas. Então, a partir do momento que as sequelas já foram verificadas pelo INSS e reconhecidas como definitivas, cabe agora demonstrar a continuidade do quadro e como isso impactou no dia a dia. Então, a pessoa pode continuar trabalhando e recebendo auxílio acidente, continua contribuindo e no futuro se aposenta mais cedo em razão dessas sequelas. Então, tem uma pergunta aqui também do Haroldo, ele mora no Residencial Mantiqueira. Boa tarde, doutora, boa tarde, Marisa. Será que o INSS dificulta a vida das pessoas ou isso é só uma coisa da minha cabeça? Porque realmente é difícil, né, doutora? Infelizmente, quando a gente fala sobre benefícios em que precisa passar por perícia, é bem difícil conseguir um benefício administrativamente, né? Por isso que temos vários casos na justiça, pedindo tanto benefícios por incapacidade, aposentadoria da pessoa com deficiência. Realmente, infelizmente, está um pouco mais difícil conseguir esses benefícios administrativamente. E acredito que isso tenha muita relação com a questão de orientação das pessoas que buscam esses benefícios, porque elas precisam saber quais documentos precisa levar, o que precisa estar repassando para o perito, as suas dificuldades, e nem sempre isso é repassado, pelo menos pelos servidores ali que trabalham ali no INSS. Por isso, às vezes, é importante procurar uma ajuda de um especialista que vai conseguir orientar e, quem sabe, conceder o benefício até mesmo administrativamente, não precisando levar esse caso para o juiz decidir.
Muito bem. E quem é considerado pessoa com deficiência para o INSS, doutora? Então, conforme falei, não basta apenas ter um quadro, um diagnóstico de uma deficiência, uma doença, porque aqui o que vai se avaliar é como essa deficiência ela impactou no seu dia a dia, no seu trabalho durante toda a sua vida laboral, no seu dia a dia com familiares, no dia a dia na rua, tudo isso será avaliado. Não basta ter um diagnóstico, vai passar por uma avaliação médica e uma avaliação com assistente social, que ele vai precisar pontuar cada uma das áreas que normalmente uma pessoa tem uma dificuldade em razão da deficiência, para daí então ser considerado pessoa com deficiência para fins previdenciários. A perícia que define esse direito? Isso, tem que passar por perícia. Não é possível pular essa etapa, mesmo que tenha o diagnóstico, mesmo que tenha lei reconhecendo que uma doença é deficiência, é obrigatório passar por perícia. Por isso que é tão importante orientações para que se possa passar por uma perícia, repassar todas as dificuldades e assim conseguir o necessário para se enquadrar como pessoa com deficiência para fins previdenciários. E a perícia é importante a gente saber o que exatamente antes de ir na perícia? Certo. O primeiro é o que vai definir o tempo de contribuição, que se exige para aposentadoria por tempo de contribuição, também se tem os 2 anos para uma aposentadoria por idade, na verdade, desculpa, a aposentadoria por idade ali, a gente vai cobrar esses 15 anos e a aposentadoria por tempo de contribuição pelo menos 2 anos. Os documentos médicos, é preciso guardar documentos a partir do momento que você tem o diagnóstico, porque o perito vai definir quando começou essa deficiência. E esse início da deficiência vai influenciar nesse tempo de contribuição exigido nessas 2 aposentadorias. Então, é importante guardar toda a documentação, principalmente exames. Às vezes, fazendo um exame admissional, também guardar essa documentação. E ter uma orientação relacionada a passar suas limitações no dia da perícia. As pessoas acham que no dia da perícia não precisa ressaltar as dificuldades, mas é importante ressaltar porque é ali que a gente vai conseguir o necessário para se enquadrar como pessoa com deficiência. A nossa ouvinte Rosemary, ela está dizendo assim, boa tarde Marisa, boa tarde doutora Márcia, amanhã eu comemoro meus 65 anos de vida. Parabéns, né, Rosemary? Desde já e gratidão aí pela sua participação. Ela nunca contribuiu, ela não tem nenhuma deficiência, ela pode receber o LOAS? Pode sim, Rosemary. Primeiro, parabéns também antecipado. É possível pedir o LOAS em razão da sua idade. Conforme falei, o LOAS é um benefício assistencial que não se exige contribuições. Então, a partir do momento que você cumpre essa questão da idade, é possível dar sequência com o pedido. Mas um ponto importante no LOAS também vai ser avaliada a questão da vulnerabilidade do grupo familiar. Então, precisa cumprir os requisitos de também questão de renda de todo o seu grupo. Eles não vão avaliar só a sua renda, mas de quem mora com você na casa. Certo. No caso, se ela morar sozinha... Aí ela cumpre os requisitos para pedir ela o LOAS, cumpre. sim. Tá certo, então. Obrigada, Rosemary, pela sua participação e parabéns de novo. Obrigada sempre aí. Boa sorte para você. Agora, 12h33, programa Pergunta, que a doutora responde. E temos aqui também a participação da Alice do Feital. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, doutora. Vou fazer 64 anos, sofri 2 acidentes no serviço, na minha casa. Eu pago INSS, fiquei com... Não me entendi. Eu consigo aposentar? Se ficou com sequelas do acidente... Sequelas, exatamente. Se ficou com sequelas do acidente, é possível aposentar sim, tá? É importante guardar a documentação para darmos sequência com esse pedido. E, além disso, me ressalta a questão de que você comentou que sofreu acidentes no trabalho. É importante avaliar se essas sequelas são desse acidente e, quem sabe, até receber um benefício de auxílio acidente também no seu caso. Ok, Alice? Então, olha, obrigada aí pela sua participação. Eu peço que você escreva, tem gente gravando áudio, por favor, se você puder escrever, né, já adianta bem aqui para a gente nunca sabe se o áudio é referente aqui à pergunta no programa, né, doutora? Se eu tive um benefício negado, ainda posso ter direito? Claro, a gente não pode levar uma negativa do INSS como algo definitivo. Ainda é possível pedir tanto no INSS, porque, pelo menos em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, uma avaliação pelo INSS não vai vincular o restante. Então, a partir do momento que eu faço um pedido, é negado por não reconhecer a deficiência,
é possível fazer um novo pedido junto ao INSS, com orientação, podendo mudar o resultado. Além disso, se vier novamente uma negativa, nós podemos levar isso para o judiciário para que se decida se tem direito ao benefício ou não. A nossa ouvinte Mari Silva está escrevendo assim, boa tarde. Ó, exemplo, a mulher já tem 68 anos. O marido é aposentado com o salário mínimo. Ela consegue o benefício do LOAS, doutora Márcia? Sim, se ela mora apenas com o marido, o salário do marido de aposentadoria, dependendo da idade dele, não vai ser considerada para fins de cálculo da renda do grupo familiar. Então, a princípio, pelo menos a questão da idade, ela já cumpre para fins de LOAS. Mas é preciso verificar qual é a idade do marido que recebe essa aposentadoria, para ver se ela vai ser desconsiderada ou não na avaliação da renda do grupo familiar. Muito bem, estamos recebendo hoje aqui no Pergunta que a doutora responde, a doutora Márcia Maia, especialista em aposentadoria de pessoas com deficiência, explicando quem tem direito, como é que funciona e o que mudou nos últimos anos. Para você que está aí do outro ladinho, ainda não conseguiu fazer sua perguntinha, está chegando agora, né? Está pegando o bonde andando. Aproveita, gente, ainda temos mais alguns minutinhos, já estamos caminhando para o finalzinho aqui do programa. Se você aí, de repente, acha que não tem direito, talvez nunca tenha sido bem orientado. Então, manda sua dúvida, porque aqui você tem orientação, tem informação, tem esclarecimento. No arroba Mendes Esclarece, a gente tem vários canais aí digitais, né? Tem no YouTube, tem lá no Instagram, tem no TikTok. Então, se você ainda não segue, siga lá o arroba Mendes Esclarece. Tem muitos casos que com certeza serão aí para você também esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Obrigada a você, Mari Silva. Meu nome é Luciane, tenho 53 anos, tenho 18 anos de contribuição. Hoje eu não consigo trabalhar por conta das minhas comorbidades, como diabetes, obesidade mórbida e também tenho psoríase e artrite. Bem complicado o caso da Lu Padovani, né? Boa tarde, Luciane. Então, o que ela deve fazer, doutora? Então, em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não cumpre os requisitos. Porém, se ela não está conseguindo trabalhar em razão do diagnóstico médico, ela pode pedir aposentadoria por invalidez, que, conforme falei, nem toda pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz para o trabalho, mas no caso dela, a princípio, me parece ser um caso de incapacidade para continuar trabalhando. Então, é possível prosseguir no momento com uma aposentadoria por invalidez e um auxílio-doença. Muito bem, gratidão aí pela sua participação, viu, Luciane, e boa sorte para você. Marlene está aqui também mandando sua questão, sua dúvida. Boa tarde, Marisa, boa tarde, doutora Márcia. Eu me chamo Marlene, contribuo com o MEI, tenho 60 anos, não consigo trabalhar por dores na coluna. Eu tenho lordose, é isso? Bem acentuada, bico de papagaio, 8 anos de registro em carteira, 11 de contribuição do MEI. Será que ela consegue se aposentar, doutora? É preciso guardar a documentação médica, né? Verificar desde quando ela tem esse diagnóstico, mas é possível sim, juntando ali o tempo, né, que ela tem de contribuição, juntou o tempo de MEI com o tempo de carteira, e ela já tem esse diagnóstico médico, então é importante verificar o início desse quadro para avaliar a possibilidade de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, mas é possível sim. Muito bem, boa sorte para você, Marlene, e muito obrigada aí pela sua participação, tá bom? Tem também mais uma perguntinha aqui, é do ouvinte Mauro Rosa. Eu aposentei por contribuição, daí o colega recorreu e ganhou. Eu ganhei o ano passado, e INSS recorreu, só que em maio eu infartei, aí o advogado entrou com recurso, está na mão do juiz, eu já sei o nome dele e do que está demorando. Falta ele assinar para aumentar a aposentadoria e receber os atrasados. Processo judicial normalmente demora mesmo. Infelizmente, não depende apenas do advogado para o processo de arrendamento, né? Então, a gente tem que aguardar aí a decisão do juiz em relação a esse recurso. Certo, Mauro? Obrigada aí pela sua participação também. Tenha uma boa tarde, viu? Bom, agora já são 12 horas e 40 minutos, faltando
20 minutos para 1 da tarde. Doutora Márcia, vamos finalizando aqui, e eu gostaria que você deixasse aí, esclarecesse, né, e orientasse quais são os erros mais comuns que esse povo comete na hora de pedir aposentadoria. Então, em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, temos 2 erros importantes. É não guardar a documentação médica. Em muitos casos, as pessoas pediram uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença junto ao INSS, foi negado e acaba descartando a documentação. Mas é importante guardar, porque o INSS só não reconheceu que você está incapaz para o trabalho, mas a questão da deficiência ainda pode ser provada e você pode se aposentar mais cedo em razão disso. Outra questão muito importante é a orientação para a perícia médica e a perícia com assistente social, porque são elas que vão definir se você se encaixa nos requisitos determinados pelo INSS, pela legislação, para que se aposente mais cedo, para que tenha direito a esse benefício. A orientação é essencial, porque muitas vezes a pessoa nem percebe os tipos de adaptações que ela faz ao longo do dia e que isso pode influenciar no reconhecimento do direito dela. Muito bem, olha, vamos mandar aqui a última perguntinha, porque a gente já está ultrapassando os horários aqui. Então é o seguinte, você que não foi respondido ainda, eu vou encaminhar, né, para o @mendesesclarece, eles podem até fazer um vídeo sobre isso, explicando para você lá no Claro, canal. podemos tirar todas as dúvidas. Não é verdade, doutora? E tem a Renatinha aqui, a nossa ouvinte Renatinha, ela diz, boa tarde, Marisa, minha mãe tem insuficiência cardíaca, ela precisa tomar um medicamento que o SUS não custeia e por esse motivo, desde a separação, meu pai oferece uma ajuda financeira que é descontada da aposentadoria dele para a compra do mesmo, né, do medicamento. Ela poderia entrar com um pedido de LOAS, ela nunca trabalhou registrada e mora com 3 netos, mas qual a idade, né? Ela não colocou a idade. Ela pode, na verdade, o LOAS também tem o LOAS por deficiência, né? No caso dela, ela tem insuficiência cardíaca, seria possível dar sequência com esse pedido, sim, tá? Precisa verificar se o ex-companheiro dela paga essa pensão e qual seria o valor dessa pensão, né? Ela, na mensagem, encaminhou falando que é para auxiliar na compra desse remédio, mas é importante verificar qual seria esse valor, mas a princípio seria possível sim dar sequência com o pedido de LOAS e só teria que verificar a questão da renda. Muito bem, doutora Márcia Maia, especialista em aposentadoria de pessoas com deficiência. Meio-dia, mais 43 minutos, meio-dia e 43, muitas perguntinhas chegando aqui no finalzinho do programa. Infelizmente, o tempo não vai dar tempo, gente, mas é aquilo, tá? Segue lá o @mendesesclarece e você vai ter esclarecida as suas dúvidas. A gente agradece sempre, sempre essas queridas advogadas do Mendes Esclarece, sempre trazendo para a gente as orientações, né? As orientações que você precisa para ficar bem esclarecido, né? E você que está aí do outro ladinho, a gente agradece aí pela sua participação, muito obrigada pela audiência também, e gratidão, doutora, por mais uma vez vir aqui e ficar aí esclarecendo os nossos ouvintes sempre. Eu que agradeço, Marisa, obrigado aos ouvintes pela participação, e qualquer dúvida que ficou, pode encaminhar para a gente nas nossas redes sociais, que o nosso objetivo realmente é tirar todas as dúvidas para que as pessoas possam buscar os seus direitos, né? É muito importante a divulgação do direito, porque nem sempre alguém sabe que tem a possibilidade de pedir um benefício previdenciário e pode estar precisando, então é muito importante a divulgação das informações. Muito bem, gratidão sempre, @Mendes Esclarece, fica aqui desejando para você uma excelente tarde de quarta-feira, e na próxima quarta-feira, a partir do meio-dia, a gente volta com novos temas e também uma nova visita por aqui.